Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje, dando continuidade às nossas construções, nós iremos construir um retângulo semelhante a um retângulo dado, sabendo a razão de semelhança. Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer um aumento de um retângulo, ou seja, nós vamos fazer na razão de 4 para 3. Poderia ser qualquer outra de 7 para 5, de 8 para 4, de 5 para 2 e assim sucessivamente, tá? Mas nesse caso específico, na razão de 4 para 3. Beleza? Vamos à nossa construção, então. Vamos lá, pessoal. Como de costume, o que eu vou precisar é o compasso, uma lapiseira, uma borracha, talvez, se for preciso, se algo der errado, um esquadro e uma régua. Iniciando, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, escolher um dos segmentos. Nesse caso, eu escolhi o segmento AB e eu vou prolongar esse segmento passando pelo ponto B. Quanto, professor? Pessoal, como eu vou fazer na razão de 4 para 3, quer dizer que eu vou aumentar ele em uma parte, ou seja, eu vou dividir isso aqui em 3 partes e vou aumentar mais uma parte. Dá para ter uma ideia aí de quanto eu vou aumentar, né? Então, pessoal, qual é o segundo passo? Eu vou com uma abertura qualquer em A e eu vou dividir esse segmento, o segmento AB, em 3 partes congruentes. Também vocês se lembram qual é a construção. Caso você não se recorde, é só abrir lá a nossa videoaula e relembrar isso daí, beleza? Então, eu fiz com uma abertura qualquer, uma medida qualquer, abro o meu compasso em uma medida também que seja conveniente para mim. Não existe uma medida exata para isso. O importante é que aqui caibam 3 medidas dessa. 1, 2, 3. Beleza? Agora, aqui da última marcação até o segmento B, eu irei fazer um segmento que irá encontrar esses 2 pontos. Beleza? Feito isso, eu agora vou colocar o meu esquadro, que talvez você não consiga enxergar toda essa construção, mas caso você não se recorde, você pode ir lá na nossa aula que trata disso daqui e lá vai estar certinho como é que você vai fazer essa construção. Aqui a gente só está treinando o processo, certo? Então, pessoal, aqui o meu esquadro corre como se fosse um trem em um trilho aí daqui a minha régua. E aí eu faço a primeira marcação, faço a segunda marcação, dividi em 3 partes iguais. Agora eu quero construir um retângulo que esteja na razão de 4 para 3, como eu marquei aqui em cima. Legal. Então, pessoal, o que eu identifiquei? Que essa medida é congruente a essa medida, que é congruente a essa medida. Eu preciso agora colocar essa medida mais uma vez para que eu encontre essa razão. Agora eu vou abrir o meu compasso nessa medida, só para que vocês possam conferir. Ó, essa medida é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a essa também. Legal? Então, tirando uma das marcações aqui só para conferir, eu irei transportar essa medida para cá. Legal? Deixa eu tirar o esquadro aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Então, eu encontrei a quarta medida, certo? Então, agora eu já tenho 3 partes e 4 partes também. Agora, pessoal, eu encontrei um ponto aqui que eu vou chamar de ponto B', certo? Nesse B', pessoal, esse pontinho aqui, eu vou traçar uma perpendicular. Professor, como é que traça perpendicular? Também nessa playlist nós temos essa aula que ensina você a traçar a perpendicular. Vou prolongar aqui um pouquinho. Essa marcaçãozinha aqui, essas marcações na realidade, é só para indicar que tem as mesmas medidas, né? Então, para quem não se recorda, vou lembrar rapidamente. Faço uma marcação do lado de cá, outra marcação do lado de cá.
Abro um pouco mais o compasso maior do que ele já estava. E aí, para quem se recorda, né? A gente vai fazer o famoso, que a gente treinou tanto, o famoso peixinho, né? Professor, eu quero fazer as marquinhas só em cima e embaixo para ficar menos poluída a minha construção. Eu posso? Claro que você pode, sem problema nenhum. Legal? Agora eu irei traçar a perpendicular que vai passar pelo ponto B', certo? Essa perpendicular, pessoal, faz ela até lá em cima, tá? Não tem problema nenhum. Agora eu irei traçar uma diagonal que passa pelos pontos AC nesse retângulo. E essa diagonal, ela tem que prolongar até lá em cima, até lá na perpendicular que passa pelo ponto B'. Legal? E eu encontrei esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C', certo? Não sei se dá para enxergar aí, mas aqui é o ponto C'. E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu simplesmente irei prolongar esse segmento AD, assim como a gente fez nos outros, certo? Prolongado o segmento AD. E aí, pessoal, aí tem várias formas de a gente resolver isso. Eu preciso traçar uma paralela aqui, certo? Mas como traçar essa paralela? Ou você pode fazer com o uso do esquadro, ou você pode fazer com compasso, ou eu acredito que a forma mais simples é eu abrir o meu compasso em B', C' e fazer uma marcaçãozinha. Deixa eu travar aqui para ele não se mexer. E aí eu venho aqui em A e vou traçar o D'. Certo? Para mim é a forma mais fácil, tá? Ah, não, professor, eu quero fazer com compasso ou com o esquadro. Legal, você vai estar demonstrando as suas técnicas aí de desenho geométrico. Mas, se você quiser não ter muita dor de cabeça para construir, você construir um retângulo na razão de 4/3. Agora a gente vai tirar a prova real disso, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Pessoal, analisando esse segmento AD, ele tem aproximadamente 7,6. Então, 7,6 dividido por 3 vai dar aproximadamente 2,5333, uma dízima periódica. Tá? Então, eu quero fazer isso vezes 4. Então, isso daqui vai ter que dar 10 centímetros, 10,1 centímetros aproximadamente. Vamos conferir? Perfeito, 10,1. Se eu pegar essa base maior aqui, na posição horizontal, ela tem aproximadamente 15,3. Então, 15,3 dividido por 3 vai dar 5,1, vezes 4 vai dar 20,4. Vamos conferir se isso procede. Procede, pessoal, olha como tá bonitinho lá, ó, 20,4. Assim, pessoal, a gente pode afirmar que esse retângulo maior em relação a esse retângulo menor está na razão de 4/3. Maior que eu digo é esse daqui, ó. Vou até pintar ele aqui. Certo? O maior em relação ao menor. Eu posso fazer a mesma coisa para diminuir, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu poderia normalmente fazer também um retângulo na razão de 2/3. Iria subir uma perpendicular ao segmento AB nesse ponto, certo? E iria ter uma perpendicular no segmento AD, fazendo o mesmo processo que a gente fez para encontrar o maior. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. E aí é só a gente treinar bastante isso daí, que agora começa a ficar um pouco mais complexo o nosso trabalho, né? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Desejo a todos bons estudos.